Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro da Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, e hoje vamos fazer a leitura do ensaio número 2. Antes de iniciarmos a leitura, eu já peço que você curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, me segue lá no Instagram, @suelen_dandas com 2 T's, para conhecer meus outros canais também de audiobook que eu tenho, tá bom? Então vamos lá. O ensaio 2 é a juventude negra brasileira e a questão do desemprego. A colocação básica que temos de fazer para bem interligar nosso tema é a de que o capitalismo industrial monopolista impede o crescimento equilibrado das forças produtivas em regiões subdesenvolvidas. Queremos falar da problemática do desenvolvimento desigual e combinado. Nesse sentido, o Brasil não deixa de ser uma espécie de modelo, uma vez que sua dependência econômica neocolonial, exportação de alimentos e de matéria-prima para as metrópoles do capitalismo internacional, juntamente com a permanência de formas produtivas anteriores e a formação de uma massa marginal, caracterizam essa problemática. 3 processos de acumulação qualitativamente distintos coexistem na formação econômica brasileira e dão a marca da sua complexidade: capital comercial, capital industrial competitivo e capital industrial monopolista. A presença desses 3 processos de acumulação sob a hegemonia do capital monopolista remete-nos ao fato de que o desenvolvimento desigual e combinado acaba por integrar momentos históricos diversos. Se colocamos a questão da funcionalidade da superpopulação relativa, constatamos que no caso brasileiro, grande parte dela se torna supérflua e se constitui em uma massa marginalizada em face do processo hegemônico. Claro está que todas as questões relativas ao desemprego e ao subemprego incidem justamente sobre essas populações, e coincidentemente, os mais baixos níveis de participação na força de trabalho pertencem à população negra brasileira. Vale ressaltar ainda que esses 3 processos estão articulados de tal maneira que a manutenção de uma autonomia relativa de cada um deles interessa ao sistema como um todo, mas exatamente por isso qualquer mudança em um desses setores ameaça o sistema como um todo, e nesse sentido já estamos falando da questão da participação e nos colocando em um outro nível, o das práticas sociais, ou seja, aquelas relacionadas às instâncias políticas e ideológicas que, juntamente com a econômica, constituem o espaço em que se deslocam os atores sociais. O privilégio racial é uma característica marcante da sociedade brasileira, uma vez que o grupo branco é o grande beneficiário da exploração, especialmente da população negra. E não estamos nos referindo apenas ao capitalismo branco, mas também aos brancos sem propriedade dos meios de produção, que recebem seus dividendos do racismo. Quando se trata de competir no preenchimento de posições que implicam recompensas materiais ou simbólicas, mesmo que os negros possuam a mesma capacitação, os resultados são sempre favoráveis aos competidores brancos. E isso ocorre em todos os níveis dos diferentes segmentos sociais. O que existe no Brasil, efetivamente, é uma divisão racial do trabalho. Por conseguinte, não é por coincidência que a maioria quase absoluta da população negra brasileira faz parte da massa marginal crescente. Desemprego aberto, ocupações de refúgio em serviços puros, trabalho ocasional, ocupação intermitente e trabalho por temporada e etc. Ora, tudo isso implica baixíssimas condições de vida em termos de habitação, saúde, educação e etc. Um dos mecanismos mais cruéis da situação do negro brasileiro na força de trabalho se concretiza na sistemática perseguição, opressão e violência policiais contra ele. Quando seus documentos são solicitados, fundamentalmente a carteira profissional, e se constata que está desempregado, o negro é preso por vadiagem. Em seguida, é torturado e muitas vezes assassinado, e obrigado a confessar crimes que não cometeu. De acordo com a visão dos policiais brasileiros, todo negro é um marginal até provar o contrário. Claro está que esse consenso setorial não é uma casualidade. Na medida em que mais da metade da população brasileira é constituída por menores
de 21 anos e que a maioria da população brasileira é, na realidade, afro-brasileira, constata-se o grave problema em que se encontra a juventude negra, o desemprego, aberto ou não. Existem atualmente no Brasil cerca de 16 milhões de adolescentes e jovens totalmente entregues à própria sorte, sem a menor perspectiva de vida, ou melhor, sua única perspectiva são o banditismo e a morte. Desnecessário dizer que são negros em sua maioria, conhecidos popularmente como pivetes, trombadinhas e etc. Sua idade varia de 11 a 17 anos. Caberia aqui a seguinte pergunta: por que em um país que na classificação mundial situa-se em 8º lugar, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, ocorre esse tipo de fenômeno social? Pelo que expusemos esquematicamente quanto às características estruturais da economia brasileira, já temos uma parte da resposta. O chamado milagre brasileiro beneficiou apenas uma minoria da população interna e, sobretudo, as multinacionais. Vejamos em termos de distribuição de renda qual é a realidade vivida pelo povo brasileiro de acordo com o censo de 1970, que, aliás, não nos informa sobre o quesito cor. 36% do total da renda pessoal se concentram nas mãos de 5% das famílias mais ricas do Brasil. Os 10% de famílias mais abastadas detêm 49% da renda do país. Isso quer dizer que 90% das famílias brasileiras retêm praticamente a mesma fração de renda total que os 10% no topo da pirâmide social. 40% das famílias mais pobres têm que se contentar com 7,7% da renda total, lutando pela sobrevivência com rendimentos inferiores ao salário mínimo vigente no país, lutando, mas sem êxito, conforme indicam as estatísticas de mortalidade infantil, apenas superada pelas dos países mais pobres do mundo. E lutar pela sobrevivência significa, para tais famílias, apelar para todas as formas possíveis no sentido de conseguir alimento e permanecer em seu estado de fome congênita. Significa não poder deixar suas crianças irem à escola, porque também elas têm que ajudar nessa luta pela sobrevivência. Que se pense aqui nos casos de exploração do trabalho infantil em nosso país, tanto no campo quanto na cidade. Em termos urbanos, por exemplo, que se pense nos pequenos vendedores, engraxates, lavadores de carro e etc. Certamente o futuro que aguarda aqueles que sobrevivem será, para os jovens negros, a revolta diante da falta de oportunidade que uma sociedade racista procura reforçar segundo os mais variados estereótipos. Negro é burro, incapaz, intelectualmente, preguiçoso, irresponsável, cachaceiro e etc. e etc. Para as jovens negras, o trabalho doméstico nas casas de família da classe média e da burguesia, ou então a prostituição aberta e a mais sofisticada dos dias atuais, a profissão de mulata. Como em todos os países subdesenvolvidos, os dados oficiais sobre desemprego aberto praticamente inexistem no Brasil, mas a grande realidade é que a maioria quase absoluta da população negra vive de expedientes, trabalhando de 50 a 100 dias por ano sem as garantias das leis trabalhistas. Quanto àqueles que tiveram a oportunidade de ir à escola e ultrapassar o 2º ano fundamental, sentem mais claramente o que significa ser negro no Brasil, porque tomam consciência do mito da democracia racial, do logro, que significa o artigo da Constituição que afirma que todos os brasileiros são iguais perante a lei, porque sabem que mesmo com igual e até melhor capacitação que os brancos serão preteridos. Qual então a saída que se lhes apresenta? Se conscientes e assumidos, partem para a denúncia de tais arbitrariedades. Se não aceitam a situação tal como está e aos poucos, para subir na vida, começam a pagar o seu preço, o do embranquecimento. Em um país onde, em termos de mercado de trabalho, a procura é maior do que a oferta e onde existe uma divisão racial do trabalho, a situação da juventude negra é, obviamente, a do setor mais atingido pelo desemprego aberto ou disfarçado. Graças ao racismo e às suas práticas, essa juventude se encontra numa situação de desvantagem em termos de educação, de trabalho e até mesmo de lazer, que se pense sobre a sua evasão das escolas de samba, a repressão policial e as provocações de que é objeto, quando aos milhares se dirige
para os clubes de Black Soul. Até mesmo os setores ditos progressistas os acusam de alienação em face do imperialismo americano. Querem obrigá-las a dançar apenas o samba, a permanecer nas escolas de samba que esses mesmos setores foram os primeiros a invadir, abrindo caminho para a exploração oficial em termos de turismo. E note-se que os americanos imperialistas são a grande fonte de renda das instituições turísticas oficiais brasileiras. Já estamos falando aqui da exploração, comercialização, distorção e folclorização da cultura negra. Seus beneficiários certamente não são os jovens negros, mas a minoria branca dominante que, desse modo, de maneira paternalista, quer lhes fazer crer que estão no melhor dos mundos possíveis. Nesse sentido, como organização de caráter político, foi que se deu a criação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial em junho de 1978. Seu objetivo fundamental consiste na mobilização e organização do povo negro para lutar contra a superexploração econômica de que tem sido o objeto, assim como contra a mais-valia cultural e ideológica dele extraída pelo grupo branco dominante. A mulher negra na sociedade brasileira, uma abordagem político-econômica. Para Marli Pereira Soares e Walter Rodney. Introdução. E esse é o ensaio 3, tá, galera? A mulher negra na sociedade brasileira, uma abordagem político-econômica. Alguns aspectos de ordem histórica proporcionarão melhor inteligibilidade ao nosso trabalho e melhor entendimento da situação da mulher negra em particular e do povo negro em geral, em termos da sociedade brasileira. Em outras palavras, embora esquematicamente, trataremos da escravidão no Brasil. Oficialmente, o tráfico negreiro se iniciou em 1550, se bem que já existissem africanos trabalhando nas plantações de cana-de-açúcar brasileiras, e já no final do século XVI, os escravos constituíam a maioria da população da nova colônia portuguesa. O fenômeno não era novo, pois, de acordo com W.E.B. Du Bois, em Portugal, o declínio da população em geral e o suprimento de mão de obra em particular foram especialmente sentidos nas províncias do Sul, que foram largamente despovoadas. Isso resultou no estabelecimento de um novo sistema industrial. As áreas rurais foram convertidas em extensas propriedades sustentadas por grandes contingentes de escravos negros recentemente trazidos da África. A população do Algarve logo se tornou quase completamente negra e já na metade do século XVI os negros superavam numericamente os brancos na própria Lisboa. Como os casamentos interraciais ocorreram desde o início, dentro de poucos anos, o sangue etíope difundiu-se pela nação, mas ficou notavelmente pronunciado no sul e entre as classes baixas. A diferença, se é que existiu, em termos de Brasil, estava no fato de que os casamentos interraciais nada mais foram do que o resultado da violentação de mulheres negras por parte da maioria branca dominante, senhores de engenho, traficantes de escravos e etc. E esse fato daria origem, na década de 1930, à criação do mito que até os dias de hoje afirma que o Brasil é uma democracia racial. Gilberto Freire, o famoso historiador e sociólogo, é seu principal articulador, com sua teoria do lusotropicalismo. O efeito maior do mito é a crença de que o racismo inexiste em nosso país graças ao processo de miscigenação. Voltaremos a esse assunto. A história oficial, assim como o discurso pedagógico internalizado por nossas crianças, fala do brasileiro como um ser cordial e afirma que a história do nosso povo é um modelo de soluções pacíficas para todas as tensões ou conflitos que nela tenham surgido. Por aí se pode imaginar o tipo de estereótipos difundidos a respeito do negro: passividade, infantilidade, incapacidade intelectual, aceitação tranquila da escravidão e etc. Afinal, como disse Aristóteles, existem pessoas que nasceram para dirigir e outras para serem dirigidas.
Assim como a história do povo brasileiro foi outra, o mesmo acontece com o povo negro especialmente. Ele sempre buscou formas de resistência contra a situação subhumana em que foi lançado. De acordo com as informações que obtivemos da historiadora negra Maria Beatriz Nascimento, já em 1559, se tem notícia da formação dos primeiros quilombos, essas formas alternativas de sociedade na região das plantações de cana do Nordeste. E os quilombos existiram em todo o país como a contrapartida, o modo de resistência organizada do povo negro contra a superexploração de que era objeto. Sua distribuição geográfica se articulou com a migração interna da população escrava, principalmente depois de 1850, forçada a satisfazer as exigências econômicas regionais do sistema, os chamados ciclos da economia brasileira do período escravista, açúcar, mineração e café, além de outros mais secundários como algodão, fumo e etc., obrigavam a população escrava a tais deslocamentos, e esta, por sua vez, resistia com a formação dos quilombos. Também não é ressaltado pela história oficial o fato de que o primeiro estado livre de todo o continente americano existiu no Brasil colonial, como denúncia viva do sistema implantado pelos europeus no continente. Estamos falando da República Negra de Palmares, que durante um século floresceu na antiga capitania de Pernambuco. O que essa história não enfatiza é que o maior esforço bélico despendido pelas autoridades coloniais foi contra Palmares e não contra o invasor holandês, como se costuma divulgar. O que ela não enfatiza é que Palmares foi a primeira tentativa brasileira no sentido da criação de uma sociedade democrática e igualitária, que em termos políticos e socioeconômicos realizou um grande avanço. Sob a liderança da figura genial de Zumbi, ali existiu uma efetiva harmonia racial, já que sua população, constituída por negros, índios, brancos e mestiços, vivia no trabalho livre, cujos benefícios revertiam para todos, sem exceção. Na verdade, Palmares foi berço da nacionalidade brasileira, e o mesmo se pode dizer com relação aos quilombos, onde a língua oficial era o português, e o catolicismo, sem os padres, é claro, a religião comum. A resistência negra também se deu em termos de movimentos urbanos armados, como aqueles que, iniciando-se em 1807 na cidade de Salvador, culminariam com a famosa Revolta dos Malês, muçulmanos, em 1835. Sua importância maior reside no fato de que, diferentemente dos demais, seu objetivo primordial era a efetiva tomada do poder. Nela se destacaria a figura de uma mulher extraordinária, Luísa Marim, linda, que não só participou da organização, como também da luta armada contra a minoria branca dominante. Como de hábito, também ela manteve uma espécie de concubinato com um branco que acabou por abandoná-la. O fruto dessa relação viria a ser uma das maiores figuras negras do movimento abolicionista em meados do século XIX, Luiz Gama. Olha que informação interessante. Desnecessário dizer que o negro não deixou de também participar nos movimentos de libertação nacional ocorridos tanto no período colonial quanto no Império. Referimos-nos à chamada Revolta dos Alfaiates, à Confederação do Equador, à Sabinada, à Balaiada, à Revolução Praieira e etc. Mas o fato é que, apesar de sua importante contribuição, o negro jamais recebeu os benefícios obtidos pelos demais setores brancos da sociedade brasileira. Cabe colocar uma questão: quais as categorias ou tipos de escravos existentes no Brasil de então? De acordo com Freitas, duas eram as categorias de escravos: os produtivos e os não produtivos, isto é, os que trabalhavam diretamente para a sustentação econômica do regime, escravos do eito, e aqueles que eram dirigidos para a prestação de serviços, feitores, criados, negros de ganho e etc. Importante ressaltar que, para Freitas, de um modo geral, a resistência, os movimentos de revolta armada partiram da iniciativa dos primeiros. Quanto aos não produtivos, muitos deles teriam acabado por internalizar a ideologia ou os valores do senhor branco, de um modo geral.
Também as denúncias das revoltas tramadas partiram dessa aristocracia escrava. E a mulher negra, qual a sua situação enquanto escrava? Em termos populacionais, sabe-se que o elemento masculino, sobretudo na região das Minas, foi predominantemente entre a escravaria. Entretanto, o sistema não suavizou o trabalho dessa mulher. Vamos encontrá-la também nas duas categorias de freitas, a trabalhadora do eito e a mucama. E o que percebemos é que, em ambas as situações, coube-lhe a tarefa de doação de força moral para seus homens, seus filhos ou seus irmãos de cativeiro. É certo que existiram exceções, que apenas confirmam a regra, e temos um exemplo nesse sentido. Quem precipitou a eclosão da revolta dos malês, obrigando seus participantes a se lançarem na luta antes da data marcada, foi uma mulher. Pelo fato de ter internalizado os valores do Senhor, essa mulher denunciou a existência das reuniões secretas onde se planejava a revolução. Isso porque acreditava que seu homem, um liberto, não precisava lutar por uma liberdade que já possuía. Mas, como dissemos acima, nessa mesma revolução, houve a figura heróica de Luísa Marim, que após saberem de sua participação foi expulsa do Brasil e obrigada a regressar à África originária, deixando em nosso país o filho que continuaria sua luta e da libertação do povo negro. Enquanto escrava do eito, ninguém melhor do que a mulher para estimular seus companheiros para a fuga ou a revolta, trabalhando de sol a sol, subalimentada e muitas vezes cometendo suicídio para que o filho que trazia no ventre não tivesse o mesmo destino que ela. Vale notar que a vida média de um escravo produtivo não ultrapassava os 10 anos. Depois disso, os senhores dele se livravam mediante a concessão de alforria, que significava um tipo especial de liberdade, e de morrer de fome, em função da invalidez precocemente adquirida, sendo este o sentido da lei dos sexagenários. Enquanto mucama, cabia-lhe a tarefa de manter em todos os níveis o bom andamento da casa grande, lavar, passar, cozinhar, fiar, tecer, costurar e amamentar as crianças nascidas do ventre livre das sinhazinhas, e isso sem contar com as investidas sexuais do senhor branco, que muitas vezes convidava parentes mais jovens para se iniciarem sexualmente com as mucamas mais atraentes. Desnecessário dizer o quanto era um objeto do ciúme rancoroso da senhora. Após o trabalho pesado na casa grande, cabia-lhes também o cuidado dos próprios filhos, além da assistência aos companheiros chegados das plantações, engenhos e etc., quase mortos de fome e de cansaço. Foi em função de sua atuação como mucama que a mulher negra deu origem à figura da mãe preta, ou seja, aquela que efetivamente, ao menos em termos de primeira infância, fundamental na formação da estrutura psíquica de quem quer que seja, cuidou e educou os filhos de seus senhores, contando-lhes histórias sobre o quibungo, a mula sem cabeça e outras figuras do imaginário popular, Zumbi, por exemplo. Vale notar que tanto a mãe preta quanto o pai João têm sido explorados pela ideologia oficial como exemplos de integração e harmonia raciais, supostamente existentes no Brasil. Representariam o negro acomodado que passivamente aceitou a escravidão e a ela correspondeu segundo a maneira cristã, oferecendo a outra face ao inimigo. Entretanto, não aceitamos tais estereótipos como reflexos fiéis de uma realidade vivida com tanta dor e humilhação. Não podemos deixar de levar em consideração que existem variações quanto às formas de resistência, e uma delas é a chamada resistência passiva. A nosso ver, a mãe preta e o pai João, com suas histórias, criaram uma espécie de romance familiar, que teve uma importância fundamental na formação dos valores e crenças do povo do nosso Volksgeist. Conscientemente ou não, passaram para o brasileiro branco as categorias das culturas africanas de que eram representantes. Mais precisamente, coube à mãe preta, enquanto sujeito suposto saber, a africanização do português falado no Brasil, o pretuguês, como dizem os africanos lusófonos, e, consequentemente, a própria africanização da cultura brasileira. E se levamos em conta a teoria lacaniana, que considera a linguagem como fator de humanização ou de entrada na ordem da cultura
do pequeno animal humano, constatamos que é por essa razão que a cultura brasileira é eminentemente negra, e isso apesar do racismo e de suas práticas contra a população negra enquanto setor concretamente presente na formação social brasileira. Pelo que até agora foi exposto, já se pode perceber a profunda importância do papel da mulher negra em nossa sociedade e como o estudo desse tema assume um valor de tal ordem que acaba por revelar certos aspectos de nossa realidade cultural de que muitos pesquisadores nem sequer desconfiam. O lugar da mulher negra na força de trabalho e nas relações raciais. Antes de mais nada, importa caracterizar o racismo como uma construção ideológica cujas práticas se concretizam nos diferentes processos de discriminação racial, enquanto discurso de exclusão ele tem sido perpetuado e reinterpretado de acordo com os interesses do que dele se beneficiam. Nas sociedades de classes, a ideologia é uma representação do real, mas necessariamente falseada, porque é necessariamente orientada e é tendenciosa porque seu objetivo não é dar aos homens o conhecimento objetivo do sistema social em que vivem, mas, ao contrário, oferecer-lhe uma representação mistificada desse sistema social para mantê-los em seu lugar no sistema de exploração de classe. Também nos parece importante reproduzir aqui a proposição de Hasenbalg, apoiada na distinção estabelecida por Poulantzas entre os dois aspectos da reprodução ampliada das classes sociais. De um lado, o aspecto principal, o da reprodução dos lugares das classes, e de outro, o aspecto subordinado, o da reprodução dos atores e sua distribuição entre esses lugares. A raça, como atributo socialmente elaborado, está relacionada principalmente ao aspecto subordinado da reprodução das classes sociais, isto é, a reprodução, formação, qualificação, submissão e a distribuição dos agentes. Portanto, as minorias raciais não estão fora da estrutura de classes das sociedades multirraciais em que as relações de produção capitalistas ou outras relações de produção, no caso, são as dominantes. Outro sim, o racismo, como articulação ideológica incorporada em uma realizada através de um conjunto de práticas materiais de discriminação, é o determinante primário da posição dos não brancos dentro das relações de produção e distribuição. Como se verá se o racismo, bem como o sexismo, torna-se parte da estrutura objetiva das relações ideológicas e políticas do capitalismo. Então, a reprodução de uma divisão racial ou sexual do trabalho pode ser explicada sem apelar para preconceito e elementos subjetivos. Em termos de formação econômica, coexistem no Brasil 3 processos qualitativamente distintos de acumulação: capital comercial, capital industrial competitivo e capital industrial monopolista. Cabe ao capital monopolista a hegemonia sobre os demais, dadas as articulações entre os 3 setores, formas pré-capitalistas de exploração da mão de obra e capitalismo competitivo e capitalismo monopolista com seus respectivos mercados de trabalho. Vale notar, entretanto, que tais setores funcionam com uma autonomia relativa, apesar de, para o sistema como um todo, qualquer problema surgido num deles afetar e ameaçar a totalidade do mesmo sistema. Tal tipo de coexistência, por um lado, demonstra que esse desenvolvimento desigual e dependente mescla e integra momentos históricos diversos. E em termos de superpopulação relativa, é importante ressaltar que ocorre na constituição desse sistema não somente um exército industrial de reserva, mas uma massa marginal crescente em face do mercado de trabalho do setor hegemônico. Ora, na medida em que existe uma divisão racial e sexual do trabalho, não é difícil concluir sobre o processo de tríplice discriminação sofrido pela mulher negra, enquanto raça, classe e sexo, assim como sobre seu lugar na força de trabalho.
O censo de 1950 foi o último a nos fornecer dados objetivos e indicadores básicos relativos à educação e aos setores de atividade econômica da mulher negra. O que então se constatava era o seguinte: nível de educação muito baixo, a escolaridade atingindo, no máximo, o segundo ano primário ou o primeiro grau, sendo o analfabetismo o fator dominante. Quanto às atividades econômicas, apenas 10% trabalhavam na agricultura e ou na indústria, sobretudo têxtil e em termos de Sudeste-Sul. Os 90% restantes concentrados na área de prestação de serviços pessoais. Quanto aos censos seguintes, apenas o de 1960 conservou o quesito cor, no sentido de avaliar sua distribuição nos estados brasileiros. O de 1970 simplesmente o excluiu, e o de 1980 o reincluirá apenas como amostra. As razões apresentadas como justificativa de tal exclusão denominam-se dificuldades técnicas. Por aí pode-se constatar como se delineia a intenção de escamotear as informações a respeito da chamada população de cor de nosso país, assim como a miséria e o desamparo em que a mesma se encontra, e isso ocultado pelo interesse de aparentar a existência de uma grande harmonia e igualdade racial no Brasil. No período que se estende de 1950 aos dias atuais, ocorreram o desenvolvimento e a modernização que ampliaram diferentes setores industriais ao lado de uma crescente urbanização. Em face dessa ampliação, a indústria têxtil entrou num processo de decadência que resultou inclusive no fechamento de muitas fábricas. Com isso, a mulher negra perdeu muito enquanto operária. Apesar de tentar penetrar em outros setores, como a indústria de alimentos ou de roupas, onde viria a ser a grande minoria, aqui também o processo de seleção racial favorece muito mais a operária branca ou morena do que a negra. De qualquer modo, novas perspectivas foram abertas nos setores burocráticos de nível mais baixo, que se feminizaram, prestação de serviços em escritórios, bancos e etc. Mas como tais atividades exigem um nível de escolaridade que a grande maioria das mulheres negras não possui, muito mais motivos foram criados no sentido de reforçar a discriminação. O contato com o público exige educação e boa aparência. Quanto à minoria de mulheres negras que nos dias de hoje atingiram níveis mais altos de escolaridade, o que se observa é que, apesar de sua capacitação, a seleção racial se mantém. Não são poucos os casos de rejeição, principalmente em multinacionais, que possuem como código de discriminação a sigla CR, Colored, colocada nos testes de admissão de candidatas negras para cargos mais elevados, como de secretária bilíngue ou trilíngue, por exemplo. Quando nos anúncios de jornais, na seção de ofertas de empregos, surgem expressões tais que boa aparência, ótima aparência, etc., já se sabe seu significado, que não se apresentem candidatas negras, não serão admitidas. As possibilidades de ascensão a determinados setores da classe média têm sido praticamente nulas para a maioria da população negra. É certo que de 1950 para cá ocorreu o crescimento das classes médias no Brasil. Todavia, em termos relativos, isso significou a deterioração das possibilidades de acesso ao mercado de trabalho para a população negra, excluída da participação no processo de desenvolvimento, desigual e combinado, não esqueçamos. Ficou relegada à condição de massa marginal crescente, desemprego aberto ou não, ocupação refúgio em serviços puros, trabalho ocasional, ocupação intermitente, trabalho por temporada e etc. Ora, tudo isso implica baixíssimas condições de vida em termos de habitação, saúde, educação e etc. Quanto à mulher negra, que se pense em sua falta de perspectivas quanto à possibilidade de novas alternativas, Quanto à mulher negra, que se pense em sua falta de perspectivas quanto à possibilidade de novas alternativas. Ser negra e mulher no Brasil, repetimos, é ser objeto de tripla discriminação,
uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no nível mais alto de opressão, enquanto seu homem é objeto da perseguição, repressão e violência policiais. Para o cidadão negro brasileiro, desemprego é sinônimo de vadiagem. É assim que se pensa e age a polícia brasileira. Ela se volta para a prestação de serviços domésticos junto às famílias das classes média e alta da formação social brasileira. Enquanto empregada doméstica, ela sofre um processo de reforço quanto à internalização da diferença, da subordinação e da inferioridade que lhe seriam peculiares. Tudo isso acrescido pelo problema da dupla jornada que ela, mais do que ninguém, tem de enfrentar. Antes de ir para o trabalho, tem que buscar água na bica comum da favela, preparar o mínimo de alimentação para os familiares, lavar, passar e distribuir as tarefas dos filhos mais velhos com os cuidados dos mais novos. As meninas, de um modo geral, encarregam-se da casa e do cuidado dos irmãos mais novos. Após adiantar os serviços caseiros, dirige-se à casa da patroa, onde permanece durante todo o dia. E isso sem contar quando tem de acordar mais cedo, 3 ou 4 horas da manhã, para enfrentar as filas dos postos de assistência médica pública para tratar de algum filho doente, ou então quando tem de ir às reuniões de pais nas escolas públicas a fim de ouvir as queixas das professoras quanto aos problemas psicológicos de seus filhos que apresentam um comportamento desajustado que os torna dispersivos ou incapazes de bom rendimento escolar. Quando não trabalha como doméstica, vamos encontrá-la também atuando na prestação de serviços de baixa remuneração, refúgios, nos supermercados, nas escolas ou nos hospitais, sob a denominação genérica de servente, que se atende para as significações a que tal significante nos remete. De um modo geral, a mulher negra é vista pelo restante da sociedade a partir de 2 tipos de qualificação profissional, doméstica e mulata. A profissão de mulata é uma das mais recentes criações do sistema hegemônico no sentido de um tipo especial de mercado de trabalho. Atualmente, o significante mulata não nos remete apenas ao significado tradicionalmente aceito, filha de mestiça de preto, preta, com branca, branco, mas há um outro mais moderno, produto de exportação. Forte, né? Muito forte. A profissão de mulata é exercida por jovens negras que, num processo extremo de alienação imposto pelo sistema, submetem-se à exposição de seus corpos com o mínimo de roupa possível, através do rebolado para o deleite do voyeurismo dos turistas e dos representantes da burguesia nacional. Sem se aperceberem, elas são manipuladas não só como objetos sexuais, mas como provas concretas da democracia racial brasileira. Afinal, são tão bonitas e tão admiradas, não se apercebem de que constituem uma nova interpretação do velho ditado racista: preta para cozinhar, mulata para fornicar e branca para casar. Gente, é surreal. Quantas vezes a gente já ouviu: nossa, olha a mulata, bonita. Que doideira. Em outros termos, são sutilmente cooptadas pelo sistema sem se aperceberem do alto preço a pagar, o da própria dignidade. A origem de tal profissão se encontra no processo de comercialização e distorção, para fins não apenas ideológicos, de uma das mais belas expressões populares da cultura negra brasileira, as escolas de samba. Sua invasão, de início por representantes dos setores ditos progressistas e em seguida pelas classes média e alta, que introduziram uma série de valores diretamente oriundos do sistema hegemônico, culminou com esse tipo de manipulação e exploração sexual, social e econômica de muitas jovens negras de origem humilde. Como a mobilidade social ascendente do negro brasileiro se caracteriza por ocorrer em termos individuais, que se pense no tipo de lavagem cerebral a que ela é submetido. Ora, no caso dessas jovens, o que acontece é que visualizam esse tipo de trabalho como um meio de ascensão,
como uma saída promissora do estado de pobreza em que se encontram, e lá se vão contratadas para se apresentarem em espetáculos dançantes nas boates, nos restaurantes finos, nos hotéis elegantes e etc. Uma ou outra consegue se casar com algum turista europeu ou se transforma em manequim de certo renome, mas a maioria acaba por se entregar à prostituição aberta, à bebida e a outras drogas e termina como estrela dos inferninhos que pululam nas grandes cidades. Pelo exposto, pode-se ter uma ideia mais concreta da mobilidade social ascendente a que nos referimos antes. A exploração da mulher negra enquanto objeto sexual é algo que está muito além do que pensam ou dizem os movimentos feministas brasileiros, geralmente liderados por mulheres da classe média branca. Por exemplo, ainda existem senhoras que procuram contratar jovens negras belas para trabalharem em suas casas como domésticas, mas o objetivo principal é que seus jovens filhos possam se iniciar sexualmente com elas. Desnecessário dizer que o salário de uma doméstica é extremamente baixo. Com isso, temos um exemplo a mais da superexploração econômico-social de que falamos acima, além da reprodução, perpetuação de um dos mitos divulgados a partir de Freire, o da sensualidade especial da mulher negra. Para finalizar, gostaríamos de chamar a atenção para a maneira como a mulher negra é praticamente excluída dos textos e do discurso do movimento feminino em nosso país. A maioria dos textos, apesar de tratarem das relações de dominação sexual, social e econômica a que a mulher está submetida, assim como da situação das mulheres das camadas mais pobres, etc., não atentam para o fato da opressão racial. As categorias utilizadas são exatamente aquelas que neutralizam o problema da discriminação racial e, consequentemente, o do confinamento a que a comunidade negra está reduzida. A nosso ver, as representações sociais manipuladas pelo racismo cultural também são internalizadas por um setor que também, discriminado, não se apercebe de que no seu próprio discurso estão presentes os mecanismos da ideologia do branqueamento e do mito da democracia racial. Em recente encontro feminista realizado no Rio de Janeiro, nossa participação causou reações contraditórias. Até aquele momento, tínhamos observado uma sucessão de falas acentuadamente de esquerda, que colocavam uma série de exigências quanto à luta contra a exploração da mulher, do operariado, etc. A unanimidade das participantes quanto a essas denúncias era absoluta. Mas no momento em que começamos a falar do racismo e suas práticas em termos de mulher negra, já não houve mais unanimidade. Nossa fala foi acusada de emocional por umas e até mesmo de revanchista por outras. Todavia, as representantes de regiões mais pobres nos entenderam perfeitamente. Eram mestiças em sua maioria. Toda a celeuma causada por nosso posicionamento significou para nós a caracterização de um duplo sintoma. De um lado, o atraso político, principalmente dos grupos que se consideravam mais progressistas, e do outro, a grande necessidade de denegar o racismo para ocultar uma outra questão, a exploração da mulher negra pela mulher branca. Após o encontro, suas organizadoras remeteram para um jornal de esquerda editado em São Paulo um resumo do que se discutira no decorrer daquela semana. Aconteceu que todo um parágrafo que relatava nossa atuação foi devidamente censurado pelos progressistas editores daquele jornal. Como opositores do regime militar, entretanto, também eles, como aquele artigo da Lei de Segurança Nacional, acham que o Brasil é uma democracia racial e que é proibido discutir questões sobre racismo. Nesse aspecto, pouca ou nenhuma diferença existe entre os jornais progressistas, a única exceção é aquele denominado Versus, onde existe uma seção intitulada Afro-Latino-América, dirigida por elementos pertencentes ao movimento negro unificado, e os conservadores.
Quanto a estes últimos, podemos apontar um fato recentemente acontecido. No dia de nossa chegada aos Estados Unidos, em abril de 1979, participamos juntamente com Abdias do Nascimento de um seminário sobre o Brasil em Nova York. A correspondente internacional do Jornal do Brasil enviou um telex para a redação brasileira, relatando principalmente a atuação dos 2 negros presentes, além da de outros brasileiros. Do mesmo modo que o progressista, o conservador, também excluiu, censurou os parágrafos que nos diziam respeito. Mas se o tema são as mulatas que não estão no mapa, toda a imprensa faz questão de publicar. Pelo exposto, talvez se conclua que a mulher negra desempenha um papel altamente negativo na sociedade brasileira dos dias de hoje, dado o tipo de imagem que lhe é atribuído ou dadas as formas de superexploração e alienação a que está submetida. Mas há que se colocar dialeticamente as estratégias de que ela se utiliza para sobreviver e resistir numa formação social capitalista e racista como a nossa. Algumas reflexões a título de conclusão. Na introdução deste trabalho, referimos-nos aos diferentes modos de resistência, confrontação utilizados pelo negro no período escravista, assim como as formas de resistência passiva mais ativas quanto à sua eficácia simbólica, representadas pela atuação da Mãe Preta. Vale apontar agora um outro tipo de resistência surgida ainda naquela época, final do século XVIII, início do século XIX, e que perdura até os dias de hoje. Referimos-nos ao candomblé, religião afro-brasileira de origem iorubana e praticamente berço das demais religiões negras do Brasil. Seu grande centro de dispersão, como sabemos, é o estado da Bahia, principalmente sua capital, a cidade de Salvador, objeto de perseguição dos senhores católicos, leigos ou do clero, e da polícia até há poucos anos, atualmente virou moda. E como as escolas de samba e a Umbanda do Rio de Janeiro sofrem os efeitos das investidas do capitalismo monopolista. Sem entrarmos nos detalhes de sua estrutura, cabe salientar que é liderado principalmente por mulheres. As ialorixás ou mães de santo são mulheres negras e pobres que não desempenham um papel apenas religioso-cultural. Nessas comunidades, as mulheres negras e pobres assumem e mantêm posições de poder e dominação sobre, entre outras pessoas, homens brancos de classe média e menos frequentemente alta. O papel da Mãe de Santo dá a ela, como mulher negra e pobre, e também em vários graus aos grupos em volta dela, talvez a única entrada na sociedade dominante. Através das funções que exerce como Mãe de Santo, ela estabelece um mecanismo de acesso aos recursos materiais e humanos apropriados por outras classes, que redistribui em maior ou menor medida ao seu grupo. Então, através da religião, ela e seu grupo doméstico conseguem recursos e conexões maiores em termos de rede de influência, prestígio e clientelismo para melhor sobreviver. Lembramos-nos aqui das extraordinárias figuras de Mãe Aninha e Mãe Senhora num passado recente, assim como nos dias de hoje da capacidade de liderança de Mãe Estela e da fama de Mãe Menininha. E note-se que, em termos de racismo, a sociedade baiana branca é uma das mais reacionárias. Por outro lado, há que ressaltar o trabalho de conscientização de suas irmãs menos favorecidas, efetuado pelas mulheres que atuam no Conselho Diretivo do Grêmio Recreativo de Arte Negra e a Escola de Samba Quilombo, no Rio de Janeiro, objetivando exatamente o oposto do que acontece com as outras escolas, procuram desmistificar a figura e a profissão de mulata, assim como o processo de exploração comercial e de folclorização sofrido pelas escolas de samba tradicionais. Em termos de movimento negro unificado, a presença da mulher negra tem sido de fundamental importância, uma vez que, compreendendo que o combate ao racismo é prioritário, ela não se dispersa no tipo de feminismo que a afastaria de seus irmãos e companheiros. Na verdade, o trabalho que vem desenvolvendo, seja nas discussões prático-teóricas, seja nas favelas
periferias ou prisões, com crianças, adolescentes ou adultos, dá à medida de sua crescente conscientização política, mas, sobretudo, a mulher negra anônima, sustentáculo econômico, afetivo e moral de sua família, é quem, a nosso ver, desempenha o papel mais importante, exatamente porque, com sua força e corajosa capacidade de luta pela sobrevivência, nos transmite a nós, suas irmãs mais afortunadas, o ímpeto de não nos recusarmos à luta pelo nosso povo. Mais ainda porque, como na dialética do Senhor e do escravo de Hegel, apesar da pobreza da solidão, quanto a um companheiro da aparente submissão, é ela a portadora da chama da libertação, justamente porque não tem nada a perder. E é isso, galera. Esses foram os ensaios 2 e 3. Próximo vídeo é o ensaio 4, que é o apoio brasileiro à causa da Namíbia, dificuldades e possibilidades. Espero que você tenha gostado da leitura, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram para conhecer os meus outros canais de audiobook, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!